Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 173 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Construir por essa via nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuam conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias, sonhos, visões, pensamentos de forma simples, compreensível e fluida, para que seus seguidores possam não só compreender, mas também se apropriar dessa mesma visão, de forma que quando o líder se tornar dispensável, essa prática possa ser posta para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Milton Miosha, profissional de recursos humanos, orientador vocacional. Miosha, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Sandy, e agradeço pelo convite que me formulou. Tenho esperança de que será de facto uma conversa produtiva e espero que de alguma forma consigamos deixar algum aprendizado, alguma coisa útil para quem acompanha este podcast. E adicionalmente é um prazer estar neste programa. Eu vi programas e edições passadas e vi vários líderes dos quais granjei uma enorme admiração por eles, e estar no mesmo programa para mim é bastante honroso. Ora, toda nós, muito obrigado. O Miosha gosta do chá ou de um chá? Em que momentos é que procura pelo chá? Dizia que é apreciador de moringa. O que lhe apraz beber um chá de moringa? Bom, honestamente nunca havia tomado um chá de moringa. Geralmente coloco nas minhas refeições, quando com batata doce, não, mandioca, que mais nunca havia tomado chá, e está a ser uma experiência muito agradável. Agora, relativamente à segunda questão que colocou, eu sempre tomo chá, geralmente à madrugada, porque eu levanto umas 5, 4 horas e dedico algum tempo à minha espiritualidade. Então, geralmente o chá me tem acompanhado para não adormecer. Excelente. Porque é também orientador vocacional. Qual é a importância do amor como uma percepção daquilo que a pessoa é vocacionado a fazer? Passo a repetição. No caso do próprio Miosha, qual é a importância do amor, neste caso, às pessoas, para ser um bom profissional de recursos humanos? Excelente questão. Bom, eu tenho a sorte de trabalhar numa área da qual gosto, e já é o primeiro passo para poder exercer a profissão com amor e poder transmitir este amor às pessoas que de alguma forma estão ao meu entorno e se beneficiam ou têm acesso a mim. Então eu acredito que o amor é extremamente importante, porque ele permite de alguma forma que
as pessoas não tenham acesso apenas a, portanto, aquilo que se resume aos processos da própria profissão, porque geralmente quando nós exercemos uma profissão vamos até o limite, ou espera-se que nós migremos até o limite, mas o amor acaba sendo esse combustível que faz com que a nossa relação com a profissão e com as pessoas que devem ter acesso à nossa profissão, ao que nós fazemos, não tenham só aquilo que podemos fazer, mas um pouco mais. Então é extremamente importante que haja este amor, até porque quando temos o amor pelo que fazemos, não sentimos que estamos a trabalhar, mas faz parte de nós, porque temos amor daquilo que fazemos. Muito bem, excelente. Naquilo que tem sido o seu contato com os mais jovens, enquanto um mentor de carreira e mais específico na parte de orientação vocacional, quais são os atributos que entende que são mais relevantes para alguém poder seguir uma carreira de liderança? Entende que todos podem ser líderes? Bom, eu acredito que todos podem ser líderes. Se atendermos à definição de liderança, é a definição que mais vai ao encontro daquilo que eu acredito que a liderança para mim é. Que liderança é a capacidade de influenciar pessoas rumo ao certo propósito. E esta liderança não precisa ser necessariamente top-down, ela pode ser down-top, pode ser os nossos pares, sempre que temos alguma habilidade, algum projeto, algum propósito, nós podemos influenciar pessoas a seguir o nosso propósito. Então eu acredito que todos podem ser líderes, todos podem influenciar pessoas desde que descubram o seu propósito, o seu espaço. Se eu procurar, por exemplo, alguém que entende, vamos lá, de medicina, eu espero que ele me lidere em questões de saúde, espero que ele me influencie nesta matéria. Se eu procurar alguém que entenda eventualmente de direito, espero que ele me conduza nesta esfera. Então todos podem ser líderes, todos podem influenciar, desde que consigam encontrar o seu propósito, as suas inclinações, e influenciar pessoas ao seu entorno. Então todos podem ser líderes. Claro, bem. Sim, desculpe. Sim, então já havíamos escutado. Muito obrigado. Indo para o ponto que esteve aqui a mencionar, que é que todos podem ser líderes. Por exemplo, olhando para a questão da autoliderança, estamos aqui a dizer que potencialmente todos podem ser líderes, ou todos podem desde que conheçam o seu propósito de vida. Como é que uma pessoa pode chegar ao nível de ter autocontrole, autoliderança, autodomínio? Todas as pessoas têm essa autoliderança? Bom, as lideranças fazem parte, ou liderar faz parte de uma soft skills, é uma habilidade comportamental, e naturalmente que não são tão fáceis de desenvolver como uma habilidade técnica, mas todos podem desenvolver, todos podem, expondo-se ao ambiente correto e buscando o apoio necessário, todos podem desenvolver este autocontrole, todos podem desenvolver esta capacidade de influenciar, de comunicar de forma assertiva, desde primeiro que descobrem que esfera querem de facto influenciar, têm um domínio, portanto, da área de ocupação, seja uma área que eles encontrem algum propósito, todos podem influenciar desde que procurem pessoas certas que potencializem as habilidades comportamentais necessárias, não é? E digo mais, destruo a ideia de que liderança é apenas esta abordagem que vem de cima para baixo, mas liderança é poder até influenciar quem está em termos hierárquicos acima de nós. Quando nós conseguimos ter uma ideia, vender da melhor forma e convencer até quem tem o poder de decisão a tomar um rumo, está a exercer a liderança.
Quando nós estamos convictos, temos um propósito, temos domínio de uma certa área, encontramos uma área na qual nos aprofundamos nela, nós podemos conduzir muitas pessoas para seguir o rumo. Porque há a capacidade de influenciar, a capacidade de liderar. Então, vejo a liderança neste sentido. Poder influenciar no ramo ou no domínio, ou portanto na ocupação que decidimos seguir. Muito bem. Para o Moyosha, nasce-se líder, onde e como é que se pode aprender a liderança? Bom, eu acho que a liderança, primeiro, é quando há um desejo, quando há algo que nos inquieta. Mas quando olho para muitos líderes, se calhar nem pensavam que havia qualquer coisa de liderança. Havia uma paixão por qualquer assunto. Quando olho, por exemplo, para Moisés, se quiser trazer o exemplo bíblico, é alguém que apresentou todos os argumentos para não liderar, mas já havia um potencial, já havia uma coisa que o inquietava, que é a desigualdade, de tal forma que ele um dia percebeu que havia ali um problema, um conflito, havia alguém que abusava, um soldado que abusava de um hebreu, e ele desagradou-se e agiu como agiu. Havia um desconforto numa certa matéria, mas quando foi chamado para liderar, ele apresentou todos os argumentos para não o fazer, mas ele capacitou-se, as suas experiências, alinhado à sua paixão, e conseguiu liderar. Isso para dizer que, se calhar, ninguém nasce necessariamente um líder. Naturalmente que quem tem esta predisposição já apresenta naturalmente esta capacidade de influenciar um grupo, mas tudo começa com uma paixão por um assunto qualquer. Nós todos podemos ser líderes nas áreas que nós temos paixão e algum domínio e queiramos de alguma forma deixar algum legado no mundo. Então todos podem ser líderes desde que desenvolvam esta competência associada a uma paixão que cada um eventualmente tenha no seu domínio. Muito bem. É interessante quando falou de Moisés, e para fundamentar que todos podem. No caso de Moisés, nós vimos que ele é chamado para cumprir um plano de Deus, né, em decorrência da aliança abraâmica. E já havia ali na segregação das tribos, em função da distribuição das heranças dos filhos de Jacó, os levitas, que eram os separados para o serviço do Senhor. E assim é que Moisés também é descendente de Joquebede e também do pai, ambos da linhagem de Levi. Daí pode-se eventualmente explicar porque que ele tinha esse potencial para a liderança, na forma como foi a sua orgânica, a sua natureza, desde os tempos daquilo que era a visão que Deus tinha dado a Abraão, segundo a qual chegaria o tempo em que os filhos descendentes de Abraão seriam cativos, depois seriam libertos. Então existiria nos planos de Deus a necessidade de, em certa altura, na plenitude dos tempos, enviar-se um libertador, e esse libertador acabou sendo Moisés. Quando nós olhamos para essa questão do Moisés, como bem disse, foi o Moisés, e dizia que Moisés apareceu diante de Deus como um homem humilde, porque ele disse: eu não sei falar, mas Moisés depois sai para ir travar conhecimento com seus antepassados, encontra um soldado egípcio a maltratar um egípcio a maltratar um hebreu indefeso, e depois Moisés, por revolta, portanto emerge para defender aquele que estava desprotegido, e nisso acaba por acidentalmente matar o outro. Em termos de consciência, qual é a importância da pessoa ter a consciência de que é ou de pode ser alguma coisa para o ser efetivamente? Porque, como disse, as pessoas podem ser. O que é que separa o poder ser e o não ser, e qual é o papel da consciência nisso? Bom, o que separa é o que... Primeiro, Moisés, eu vejo no Moisés alguém que identificou-se uma causa. Se calhar alguém podia... Ele teve acesso de crescer
numa família faraônica, se calhar até estaria mais próximo da liderança do Império Egípcio, mas ele revoltou-se sentiu-se desconfortável com um cenário que se calhar para quem tivesse as condições de Moisés não precisasse se sentir desconfortável, não precisasse se calhar sentir-se revoltado. Por que sentir-se revoltado se ele de alguma forma foi criado, não é, com um filho do Império Egípcio, mas ele revoltou-se, identificou-se com uma causa. Então, para dizer que na verdade quando se descobre uma paixão, alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nós queiramos eventualmente resolver, seja sobre saúde, injustiça, pessoas que abraçam carreiras que não querem, pessoas que são líderes e não são bons líderes, qualquer coisa que nos incomoda e que de alguma forma nós queiramos resolver, já desperta em nós a consciência de que temos um chamamento para alguma coisa, para algum domínio. E eu acho que esse é o requisito mais importante. Há algo que me incomoda e eu quero resolver. Naturalmente que posso não dispor das ferramentas necessárias em termos de competências comportamentais para ser um bom líder, para conduzir, para influenciar, mas a vontade simplesmente de sentir-se desconfortável com qualquer que seja o assunto, pode ser com um problema econômico, com um problema social qualquer, empregabilidade. Quando há esta revolta, quando há este desconforto com qualquer que seja o assunto, já há o primeiro pressuposto para ser um líder, já há o primeiro pressuposto para poder resolver um problema e influenciar pessoas rumo à solução de um certo assunto, de qualquer coisa que nos deixe desconfortável. Então, é naturalmente que podemos não ter habilidade de comunicação, conforme Moisés também apresentou como um requisito importante para liderar. Podemos, se calhar, sentir-nos indignos, como Moisés, que se sentia um assassino, sentia que de facto as suas mãos eram banhadas de sangue e não era digno, mas todo o resto são só complementos de uma vontade de resolver um problema que nos deixa desconfortáveis. Excelente. Nos testes vocacionais de Deus para escolher os seus servos, quais são os principais atributos que ele identifica nestes? Eu acho que Deus procura pessoas disponíveis. Eu acho que esta disponibilidade é o mais importante. Se olharmos para a história de Gideão, de Jevidé, são pessoas que a priori apresentaram limitações. Até se quisermos olhar para a história de Davi, é alguém que a priori, ele até nem foi convocado para estar na mesa com o profeta, com o profeta Samuel, porque achava-se indigno, nem tinha se calhar a arte de que era como os seus irmãos, ele dedicava-se à pastorice e achava que não fosse elegível. Mas é alguém que tinha muita atitude, é alguém que via um leão, um urso a querer atacar as suas ovelhas e ele de forma valente conseguia lutar para que os ursos não devorassem o seu pasto. Então esta atitude para mim é o pressuposto mais importante. Naturalmente que há um tempo que temos que nos dispor e desenvolver algumas habilidades comportamentais, emocionais e qualquer que seja, mas quando há esta atitude, não é? Quando há esta atitude, esta vontade, esta paixão por qualquer que seja a coisa, já é o primeiro pressuposto. Então eu acredito que Deus olha mesmo para o coração. Aliás, quando Deus olha para Davi, ele diz que é um homem segundo o meu coração. Não diz que é um homem que sabe fazer como eu espero, não diz que é um homem que comporta-se como eu espero que ele se comporte, mas é alguém que olhou para o coração e acho que esse coração estava alinhado com Deus, estava alinhado com alguma coisa que desconforta Deus. O mesmo desconforto talvez que Deus tinha em relação a algum assunto é o mesmo desconforto que Davi tinha. Então eu acho que o primeiro pressuposto que Deus coloca à mesa para escolher qualquer que seja um líder, alguém que tem uma paixão, todo o resto é complemento. E ele sabe muito bem por que trajetória nos conduzir, por que caminhos nos levar, até desenvolvermos as competências necessárias para nos apresentar como líderes prontos. Mas o primeiro é mesmo a atitude. Interessante. E mesmo para complementar a questão do coração,
Por isso é que depois Deus corrige ao profeta Samuel, dizendo: enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Qual é o propósito de vida do líder Moyosha? O meu propósito de vida como líder, primeiro é despertar o que há de melhor nas pessoas. Não tive a sorte de ter alguém que me orientasse a escolher uma carreira profissional. Não tive, se calhar, alguém que olhasse para as minhas potencialidades. Aliás, eu quando olhava para mim na infância não via muitas valências, não via muita coisa boa a aproveitar. Mas acabei escolhendo uma profissão. Felizmente é o que de facto gosto de fazer. Mas eu acredito que como eu naquela altura, muita gente que olha para as suas habilidades e vê como não muito aproveitáveis. Se calhar olha para o lado e vê um amigo, um colega de turma e acha que se calhar ele faz melhor do que eu, tem mais habilidades, tem mais valências para o mercado, para apresentar-se, seja lá onde for. E eu acredito que todos podem fazer qualquer coisa, desde que aproveitem o seu potencial, ou explorem, maximizem os seus potenciais, para ocuparem qualquer que seja a profissão. Então, o meu propósito é primeiro despertar o que é de melhor nas pessoas, não é? Através de orientação vocacional, naturalmente, que é uma área que tenho estado a abraçar há bem pouco tempo, não é? E como um profissional de RH é conduzir líderes, não é? Supervisores de equipas a serem os melhores líderes possíveis. Infelizmente não temos muitos bons líderes, não é? Pessoas que estão dispostos a produzir outros líderes, pessoas que estão dispostas a sacrificar-se pelos outros e deixar um legado e permitir com que os outros se desenvolvam. Muitas das vezes as pessoas não produzem novos líderes, nem todos são como Moisés, que deixaram um Josué. Josué não deixou ninguém. Às vezes aquela ideia de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor parece bonito, mas claro, isso é que acabou traindo a continuidade da liderança do povo hebreu, porque talvez ele confinou-se demais apenas na sua casa e não conseguiu produzir mais alguém. Então eu acredito que a questão de despertar o que há de melhor nas lideranças e o que há de melhor nas pessoas para ocuparem áreas que estão ajustadas àquilo que eles são, tem tornado-se o meu propósito de vida neste meio. Excelente. Há 2 pontos muito interessantes nesta resposta que gostava de derivar 2 questões. Depois vou lembrar assim ao longo da sua resposta. A primeira seria, tendo dito que o seu propósito é o despertar o potencial nas pessoas, em outras pessoas, qual era o defeito que o Moyosha tinha quando dizia que via em si limitações, no passado nem via esse potencial quando olhava para si próprio? Qual é esse defeito que tinha, que teve que ser trabalhado, esculpido, mas foi um defeito que foi mesmo intencional no plano de Deus para aquilo que faz nos dias de hoje, que tornou-se agora um ponto forte neste caso? E segunda questão, falava sobre a questão dos líderes falharem na sua missão, que é de não formarem novos líderes, porque talvez olham muito para a sua casa. O trabalho do líder é situacional? Está querendo dizer que o trabalho do líder é situacional? Há talvez aqui um medo ou uma dupla identidade ou personalidade do líder, talvez dentro de casa, fora de casa? Como é que vê isto? Bom, indo à primeira questão, eu via muitas limitações em mim, de facto. Primeiro porque sempre fui um jovem ou uma criança tímida. E como jovem tímido, imagina o que é estar diante de pessoas, apresentar uma ideia, ou se calhar conduzir pessoas num certo sentido. É uma limitação que tive que desenvolver para, de forma efetiva,
influenciar no meu domínio de atuação. Então, a priori, esta é a primeira aplicação que eu via em mim, a timidez. E a timidez acaba carregando muitos outros desafios. Quando se é tímido, não se comunica da melhor forma. Às vezes queremos estar num cenário em que queremos chegar e logo sair. Quando apresentamos uma ideia, se for possível fazê-la em pouco tempo, para podermos sair daquele cenário que nos deixa desconfortável, é melhor. Então, a partir daí já começam a ver limitações. Então, para mim, este foi o primeiro desafio, não é? E, naturalmente, tinha que desenvolver a comunicação e todas as outras competências comportamentais necessárias para influenciar pessoas e apresentar as suas ideias e conduzi-las num certo sentido. Agora, indo à segunda questão que coloca, quando falava de Josué, o que eu queria dizer é que nós encontramos um Moisés que conseguiu preparar um Josué, conseguiu ter o Josué por perto, que até em dada altura, quando ele subiu ao monte e desceu, encontrou o povo já corrompido com o bezerro de ouro, ele voltou ao monte novamente. Voltou ao monte. Fica aqui a correção. Voltou ao monte. E ele disse: Deus intercedeu pelo povo. Disse que, se possível, até tira o meu nome do livro da vida, mas perdoa aquele povo. Mas encontramos um Josué que ele diz que, se quiserem corromper, corrompam-se. Entretanto, eu e a minha casa, até parece algo muito bonito de se dizer, mas encontramos um Josué que diz que, se quiserem corromper, corrompam-se, mas eu e a minha casa, de forma particular, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós não encontramos um sucessor depois de Josué. Não encontramos um sucessor, porque seguem-se os juízes, mas não encontramos alguém que teve a mesma pujança, que teve a mesma orientação que José teve de Moisés. Então, na verdade, a liderança implica produzir novos líderes. Se temos um António Sende, significa que temos que ter mais António Sendes, temos que replicar isto, temos que despertar alguma coisa do Sende em outra pessoa, naturalmente, que vai ter a sua própria versão, a sua própria forma de ser, mas se a pessoa não quiser fazer, não vamos nos conformar com a ideia de que encostou a fazer, mas a ideia de que mais pessoas devem fazer, eu acho que deve ser o norteador de um verdadeiro líder. Então é neste âmbito que eu me referia à vida de Josué comparada à vida de Moisés. A quem deixou um legado de liderança, mas a quem pelo menos não o conheço. Excelente. Olhando para as práticas, para a prática de liderança, no caso de África, de Moçambique, e depois queremos perceber limitações disto. O que em sua percepção tem estado a impedir com que os líderes falhem nesta missão de desenvolver novos líderes, tendo em conta a questão da sucessão e a questão da intemporalidade do plano de Deus, e sendo o líder um instrumento de Deus e sendo a vida do homem limitada? Em sua perspectiva, como é que vê essa questão? O que está por detrás desta falha das lideranças moçambicanas, africanas e alguns outros contextos em falharem nesta missão, tendo em conta essa dualidade, intemporalidade dos planos de Deus e limitação da existência humana? Bom, é uma questão bastante pertinente e uma ótima questão. Se olharmos, por exemplo, para o mundo organizacional, as empresas moçambicanas, africanas no geral, tendencialmente elas duram até a morte, se calhar, do fundador ou do dono da tal empresa. Não conseguimos ver continuidade nos filhos, não conseguimos ver as mesmas empresas já a irem além do tempo de vida do fundador ou do dono. E isso diz muito sobre esta capacidade de produzir sucessores, de produzir novos líderes. Se nós buscarmos referências de liderança,
africanas, acho que vamos recuar aos tempos históricos de libertação. E depois disso, se calhar, pronto, em função de algumas esferas de atuação, podemos encontrar um e outro líder, mas as nossas referências são aquelas que são bem distantes. E não encontramos pessoas que podemos olhar e compará-las, pelo menos em termos de atitude. Podem surgir assim, em focos, mas não encontramos alguém que nós olhamos e conseguimos dizer que este líder parece com um líder do passado e parece porque conviveu com o outro. Então, acho que não há este hábito, esta missão de vida de assegurar continuidade. Pode ser, naturalmente, uma questão talvez antropológica, de que, pronto, o líder este é o chefe, é aquele que manda, e não precisa necessariamente ensinar aos outros e produzir sucessores, ou então envolver os que eventualmente podem suceder-me e assegurar que isto funcione além do tempo. Então, de facto, é um aspecto que temos que, se calhar, como moçambicanos, como africanos, começar a desenvolver, que o maior legado, conforme dizia o Miles Monroe, é quando nós não nos fazemos desnecessários. Um líder é aquele que se faz desnecessário. A alegria do líder devia ser ver a sua organização ou qualquer coisa a desenvolver-se, mesmo na sua ausência. Acho que esse devia ser o maior legado. Claro, haja necessidade de alguma forma nos capacitarmos neste quesito liderança, que é para assegurar que as coisas que nós fazemos estendam-se além do nosso tempo de vida. Excelente. No seu caso particular, a partir das lideranças, a partir da sua casa, de onde emergiu, do berço de onde veio, que são os papais neste caso, como é que viu ou como é que vê as virtudes da parte deles, a forma como prepararam a si para que pudesse dar continuidade aos valores, os princípios que lhe foram transmitidos? O que é que eles fizeram bem nesse sentido, que permitiram com que pudesse transportar, vestir e continuar nestes trabalhos enquanto profissional de recursos humanos, enquanto mentor de carreiras, continuar a replicar e repassar esses valores para outros? Bom, não tenho razões de queixas, graças a Deus tive o privilégio de ter os meus pais sempre próximos, e o seu modelo de educação que eles nos incutiram, eu e os meus irmãos, não passam pelo respeito ao próximo, há um tratamento humano a quem quer que seja, independentemente da condição ou de qualquer que seja a característica. Então houve esta transmissão de valores, e foi muito liderado e bem liderado neste sentido, não é? Há a responsabilidade de educar-me ou de nos educar não foi terceirizada a ninguém. Eles por si só fizeram questão de passar estes valores. Tive a bênção de nascer num lar cristão, e mantenho-me cristão até hoje. Então isto é um exemplo de que os valores foram passados, o legado espiritual e não só da família foi passado, o respeito pelo próximo foi passado. Então tenho este exemplo, e naturalmente tenho que fazer o mesmo pelos outros, pelos meus filhos, pelos que de alguma forma estarão próximos de mim. Então, quanto a isso, tive esta sorte, e acredito que sou um produto deles, e sou um produto deles, e aquilo que eles ensinaram está ainda me norteia. Exato. Excelente. Qual é o estilo de liderança que pratica, e quem é um líder que me inspira? Começaria da última. O líder que me inspira,
Eu sempre olhei para líderes distantes e líderes próximos, né? Eu acabei citando de alguma forma aqui que é o Miles Monroe, é um dos líderes que eu olho e inspira-me. Leio os seus livros, olho para o seu legado, a questão do homem ter que morrer vazio, deixando de alguma forma tudo o que ele tem por deixar enquanto vivo, não é? Algum legado na terra, e isto tudo inspira-me. Então eu tenho esta admiração pelo Miles Monroe, por tudo que ele construiu, por tudo que ele deixou, por tudo que ele ensinou. Esta é um exemplo distante que eu tenho de liderança. Eu acho que é das minhas maiores referências. E quanto a líderes mais próximos, tive vários líderes. Quando criança fiz parte de um grupo, de uma associação infantil, e encontrei pessoas que tratavam com amor, com carinho, conseguiam passar esta empatia, conseguiam conduzir-me a amar as pessoas. Então, na verdade, sou resultado de um pouco dessas pessoas, né? Podia, citar alguns, como, por exemplo, um pastor de infância que eu tive, não é? O pastor Narciso Bucana, que me deu a oportunidade de servir a Deus, de alguma forma, mesmo sem muita preparação, mas empurrou-me para conduzir qualquer coisa na casa de Deus. Então é alguém que me deu essa oportunidade. Então eu acredito que é uma das minhas referências. Agora, indo ao estilo de liderança, eu acho que se calhar a que mais me identifico se é uma liderança mais democrática, né? O líder não é conhecedor de tudo. Há alguns processos em qualquer que seja a coisa que não é do domínio do líder. E quando há espaço para ouvir, há espaço para olhar alguma potencialidade, se calhar até uma área que, como líder, reconheço que não é do meu domínio e preciso emprestar um momento a alguém que pode fazer melhor e conduzir melhor, eu acho que é um modelo que mais me identifico. Não gosto da ideia de ter que ouvir a todos, de seguir num sentido. Quando tenho a oportunidade de liderar qualquer que seja o projeto, qualquer que seja grupo, não é? Dentro ou fora da organização, um squad qualquer, não é? Um grupo de trabalho, uma força-tarefa, eu acredito que todos podem contribuir e é importante que a ideia que melhor se ajusta seja que melhor se adequa. Então eu acho que sou um líder mais democrático, ou o modelo de liderança que mais me inspira e com o qual me identifico é uma liderança mais democrática. Naturalmente que há um momento crítico em que tem que haver alguém que diz que o caminho a seguir é este, mas num momento ótimo eu acho que tem que saber espaço para que ideias floresçam e que a ideia que melhor se ajusta ao momento seja seguida por todos. Muito bem. Quanto à questão do protótipo modelo de liderança, como é que define, como é que descreve, neste caso, o perfil do líder moçambicano? Qual é o perfil que acha que poderia ser mais adequado, mais ajustado? Há ou não necessidade de se pensar num protótipo, num modelo? Como é que vê isto? Bom, não tenho acesso tenho acesso a líderes, não é? Até porque como um parceiro de negócios de recursos humanos, uma das minhas responsabilidades é auxiliar líderes a gerirem suas equipas. De que forma? Dotando-os de soft skills necessárias, orientando a robustecerem certas competências de liderança. Mas no meio disso encontro muitos líderes que na verdade tornaram-se líderes porque têm domínio técnico das áreas em que atuam apenas, mas a questão do amor ao próximo, a questão de produzir sucessores,
a questão de conseguir passar e deixar um legado a outras pessoas ainda não os caracteriza. Então, e lamentavelmente é a maioria, pelo menos, que passou por mim. Então, eu acho que ainda há uma deficiência. Naturalmente que existem outros líderes que conseguem produzir outros e que dizem, eu posso descansar à vontade porque há alguém que pode fazer. Mas ainda encontro muitos que, para que alguma coisa ocorra, ela tenha que estar. Por exemplo, já deparei-me com situações em que um certo líder viaja ou tem um assunto que é pertinente, que tem que dar vazão, e que diz que não resolvam isto até que eu chegue, não resolvam isto até que eu me envolva. Eu acho que não devia ser assim. A liderança deve empoderar a quem quer que seja para que consiga fazer. Então, ainda encontro muita gente que quer ter algum protagonismo, mas a liderança é mesmo tirar este protagonismo e permitir com que a equipa toda ela assuma protagonismo de qualquer que seja o desafio. Então ainda encontro esta fragilidade quando o assunto é delegar, é dar espaço para que alguém possa fazer aquilo que nós achamos que somos os únicos e que podemos fazer. Então, se tiver que propor um perfil, para mim seria um líder capaz de sacrificar pela equipe. Devia ser um líder capaz de reproduzir-se, no sentido de encontrar muitos outros líderes, não é? Em miniatura, nas áreas em que esse mesmo líder já atua. Para mim seria um líder que de facto faz todo sentido. Um líder que vai além do seu tempo de vida na organização ou em qualquer que seja a área de atuação. Excelente. Quais são dois livros que leu que mais lhe mexeram consigo? Um ou dois livros que li? Bom, o primeiro naturalmente seria a Bíblia, não é? É o livro que leio todos os dias. Leio todos os dias, não é? E é o livro, é o melhor livro, não é? É lá que consigo encontrar forças para enfrentar os desafios da vida. Há coisas que podem não ocorrer como espero. É na palavra de Deus que eu consigo me fortalecer. Então, se tivesse que citar um, seria este livro. Se tiver que buscar um outro livro, se calhar há um livro que me ocorre agora, que é de Mark Murdock. Acho que foi um dos livros que mais li continuamente. Em termos de frequência, acho que foi este. Gosto mais de Monroe, mas encontrei no Mark Murdock alguém que conseguiu trazer-me frases que ecoavam permanentemente na minha cabeça. Acho que um deles é leis de prosperidade. De alguma forma tem qualquer coisa a ver lá com liderança. Então, em termos de regularidade de leitura, eu apontaria este livro como um dos livros que mais gostei, porque recorri muitas vezes a ele, trazia frases que ecoavam o dia todo. Maravilhoso. Por fim, gostávamos de aprender do Muyosha como é que se prepara antes de se juntar aos outros no seu espaço particular privado. Dizíamos que levanta-se muito cedo e na companhia de um chá e pratica a sua disciplina espiritual. Como é que se prepara do seu ponto de vista mental, emocional, físico, espiritual? Conforme disse, eu levanto-me geralmente cedo, 4:30, às vezes antes disso, e medito na palavra de Deus e em qualquer outro livro que eu acho que é importante para a minha espiritualidade. Oro, falo com Deus, peço direção, peço orientação, peço sobretudo humildade para que Ele me conduza, não é? A palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Às vezes
por estarmos cheios de nós, acabamos não dando espaço para que aquilo que há de melhor e que Deus tem para nossas vidas e que pode transbordar os outros não ocorra. Então peço essa direção de forma humilde a Deus, e acredito que é quando esta espiritualidade está em alta que consigo ser mais útil às outras pessoas. Então, ao mesmo lugar, dou um espaço, bom tempo de ouvir a direção de Deus das manhãs e de assegurar que a minha vida, pelo menos com Deus, esteja boa, porque quando temos uma vida boa com Deus, conseguimos servir melhor ao nosso próximo e a quem quer que seja, a quem todos que atravessam, portanto, o nosso caminho, que estão ao nosso entorno. Tá? Desta forma que eu me preparo, medito, leio a palavra de Deus e penso que Ele me direcione a servir da melhor forma aos outros. Maravilha. Queremos agradecer este maravilhoso chá de moringa e desejamos assim muito bom ano, que o Senhor continue a dar-lhe esta força fora do comum, esta disciplina espiritual e a esperança de continuar a produzir cada vez melhor. Sinto que assim estará também melhor a servir ao Senhor a quem te chamou e que sustenta a sua vida. Obrigado pelo convite uma vez mais. Espero que tenha sido uma ótima conversa e foi um prazer estar aqui. Obrigado. Estas lições encontram depositar nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sendi LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Helloapp, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.